Como vai, pessoal? Tudo bom? Vamos lá, vamos dar uma conversinha hoje. A conversa vai ser um pouco mais complexa na questão de dados, números e tudo, então peço um pouco de paciência para vocês e que vocês entendam do começo ao fim, tá? Eu expliquei num vídeo meu aí dos anteriores que eu sou absolutamente contra a CLT. Por quê? Porque a CLT tira o dinheiro da mão do trabalhador, basicamente. E antes que todo mundo diz, não, mas o trabalhador não é educado, não tem educação financeira. Então, é justamente isso, porque eu disse em outro vídeo também, que a gente precisa melhorar a base de cidadão, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar as bases, para a gente poder administrar melhor os recursos pessoais e fiscalizar para que os administradores gerenciem melhor os recursos coletivos. Tá aí, tudo bem? Beleza. Eu vou pegar como valores básicos aqui só de salário mínimo para vocês entenderem como é uma perda de dinheiro enorme a CLT para o trabalhador e também para o empregado. Imaginamos um valor hoje como salário de R$ 1.045 é o valor do salário mínimo, certo? Então a gente tem aí um valor de salário mínimo de R$ 1.045 a 44 horas semanais, 4 semanas por mês. A gente tem um valor de R$ 5,93 por hora. Beleza? Fechou. Fica esse dado aí para vocês. Nem R$ 6 por hora um trabalhador que ganha o salário mínimo ganha. Ok? Então vamos lá. Falando necessariamente da aposentadoria. No Brasil nós temos mais de 30 milhões de beneficiários e menos de 25 milhões de contribuintes. Vocês acham que a conta fecha? Sendo que o contribuinte ele contribui apenas com 9%, digo o trabalhador, 9% do seu salário. Então o governo federal tem que tirar de outros lugares para completar isso. A conta é básica, não precisa ser um gênio para saber. Tecnicamente você precisaria de 10 contribuintes para pagar um aposentado. Hoje a nossa proporção não é nem de 1 para 1. Então, vocês já imaginam o tamanho do rombo anual disso daí, beleza? Vamos falar da questão de descontos que incidem sobre o próprio salário mínimo, incluindo eles também o INSS, lógico. Vocês vão ver que a conta não dá para nem de perto apoiar uma matemática dessa. Eu sou um cara que há muito tempo não trabalho CLT, não tive educação financeira para administrar meus recursos, fiz muita cagada na vida, bastante. Hoje é para mim ter muito mais do que o pouquíssimo que eu tenho, mas é meio complicado. Mas vamos lá. Entenda que sobre um valor de R$ 1.045, certo? O próprio trabalhador ele é tirado 7,5%, né? Isso na faixa de 1.045. Pra vocês terem ideia o trabalhador ele paga até um salário mínimo, evidentemente, é o mínimo que o cara recebe, é 7,5%, tá? Ele passa para 9%, de um salário mínimo até dois salários mínimos é 9%, até 3.134 é 12%, e até 6.000 é 14%. Essa é a garfada de INSS no salário, beleza? Tudo em porcentagem. Então vamos fazer meus cálculos sempre pelo salário mínimo para vocês verem já o tamanho. Então imagina o seguinte, você tem um salário de 1.045, paga 9%, vai dar em torno de R$ 100. Então eu peguei esses R$ 100. Imagina esses R$ 100 todos os meses você abrindo uma poupança. Uma poupança ela está dando em torno aí de 3,5% ao ano. 3,5% ao ano. Então você tem. Isso eu estou chutando bem longe, tá? Tem anos que dão bem menos. Aí a gente teria aí um valor, durante os 30 anos de contribuição, a gente teria um valor aí de R$ 280 mil. Só o trabalhador ele poderia economizar, isso já falando em juros compostos, tá, gente? Os juros progressivos. R$ 280 mil depositando R$ 100 por mês numa poupança. Beleza? Só que o empregador também paga o INSS. A empresa que você trabalha com carteira assinada, ela paga em torno de 20% do salário bruto de todos os trabalhadores para o INSS, para justamente fomentar a aposentadoria dos trabalhadores quando chegar lá. Então, mais 20%. Esse valor daria, se esses 20% viessem para o seu bolso, daria mais R$ 561 mil no total. Então, a gente teria aí um valor de 280 mil dos seus
10% de depósito, R$ 100, e mais os 20% do patrão daria 560 mil, você teria no total 842 mil reais de poupança. Se você deixasse lá esse dinheiro todo mês. Esse dinheiro te daria R$ 2.400 por mês, só de juros, sem mexer no dinheiro inicial. Você todo mês teria os 842 mil e teria com rendimento 2,5. 2.400 na verdade, 2,5 eu chutei para cima. Mas 2.400 e um pouquinho. Vocês entenderam? Isso com base de um salário mínimo. Eu sei que a maioria das pessoas, hoje em dia é difícil uma pessoa especificamente ganhar salário mínimo. As pessoas sempre ganham um pouquinho a mais pelos acordos de sindicatos e tudo. Vocês entenderam o tanto de dinheiro que acaba indo para o ralo, teoricamente? Eu vou explicar o porquê que vai para o ralo. Porque hoje o INSS, você paga para o INSS pagar quem está aposentado hoje. Nada contra, evidentemente, essas pessoas que já trabalharam muito tempo. Mas a conta não fecha. Do mesmo jeito que não fechava quando elas trabalhavam, não fecha hoje. E a tendência é diminuir mais ainda esse negócio. Porque a maioria das pessoas vão para a questão de funcionários, trabalhadores autônomos, pessoas jurídicas, abrem suas próprias empresas, às vezes não precisam contratar funcionários. Um contador. O contador, normalmente, ele consegue fazer o trabalho dele sozinho. Ainda mais hoje com as interfaces de informática, o contador consegue cuidar de 10, 15 empresas facilmente. Com essas 10, 15 empresas, ele consegue sustentar a vida dele. Vocês entenderam? Então é muito complicado. A base em si é como se fosse uma pirâmide. Tem um monte de gente. Agora a pirâmide já está virando quase um prédio, né? Porque está quase 1 para 1. E isso não se sustenta, gente. Né? Tem 10 pessoas segurando 100 pessoas acima. Não vai dar certo. Né? Isso é matemática bem básica. Então, para vocês entenderem por que eu sou contra a CLT, por causa disso. As contas, quando você faz na ponta do lápis, é uma porcaria. Aí vocês falam, não, mas aí tem os direitos, tem as férias e tudo. Ok, sem problema nenhum. Vamos para outra conta. Você custa para a sua empresa que você trabalha, em torno de, se você ganha um salário mínimo, tá, gente? O base é sempre o salário mínimo. Você custa em torno de R$ 1.775. É o dinheiro que a empresa gasta com você. Fechou? Com você. Com todas as previsões de 13º, previsão de férias e tudo, por mês, você receberia quase R$ 1.800. Você não preferiria receber esses R$ 1.800 na sua mão todo mês do que ter um mês só para ficar em casa? Porque, tecnicamente, você depois poderia tirar um mês de férias com até mais dinheiro do que um salário só. Ok? Vou contar uma historinha para vocês. Nos Estados Unidos funciona assim. E nos Estados Unidos funciona assim. E aí o que acontece? O cara quer tirar as férias dele, ele tira. Isso é um acordo entre funcionário e patrão. Certo? Sempre. Eu vou tirar uns 20 dias de férias aí, beleza? Beleza. O cara tem o dinheiro dele, acabou, ele vai e tira. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Lá não tem vínculo empregatício. Lá é tudo no bigode, contratos, entendeu? O que eu acho que deveria ser implantado no Brasil, né? Não precisa matar completamente a CLT. Não precisa matar, mas eu acho que a longo prazo deveria matar, mas a médio prazo você cria algumas flexibilizações. Quais seriam elas? Você, por exemplo, poder flexibilizar a carga horária. Você não fixar um máximo de carga horária e nem um mínimo. Com relação ao salário mínimo, em vez de você colocar o salário mínimo por mês, colocar o salário mínimo por hora. Ok? Você não precisa ir lá na empresa e trabalhar 8 horas por dia. Você pode vender 2 horas do seu trabalho por dia. Fica a critério do seu patrão querer ou não suas 2 horas por dia. Um exemplo muito prático. Eu trabalhei algum tempo numa galeria ali na Santa Efigênia que tem várias lojas, certo? As lojas, elas têm mais ou menos ali, de frente 4x4, ela tem mais ou menos 16 metros quadrados de piso, algumas com mezanino em cima com a mesma dimensão. Então você tem o seguinte, imagina da seguinte forma, aquela estrutura precisa ser limpa. Imagina uma diarista, ela vai lá e, um exemplo, eu contrato uma empregada para fazer limpeza. Um exemplo, olha só. Imagina eu pagar para uma mulher o mês inteiro para ela, uma mulher ou um homem, tá?
um trabalhador, pagar para ela fazer limpeza em 32 metros quadrados, onde não tem cozinha, não tem nada, é varrer chão, é tirar pó. Em um dia ela faz o trabalho e os outros dias faz o quê? Então o que acontece? A gente poderia criar esse sistema de flexibilização, porque vamos dizer assim, no máximo que ela gastaria ali para fazer uma limpeza muito boa ali é 3 horas. 3 horas. Então eu contrato ela pelas 3 horas, beleza? Que eu seja uma diarista, alguma coisa assim, mas o que eu quero é tornar aquilo legal. Legal assim, no tempo de legislação. Eu contrato ela por 3 horas, ela faz o meu trabalho, o meu vizinho do lado também tem a mesma possibilidade de contratá-la por 3 horas. Então ela ganha o dinheiro dela ali e depois ela trabalha mais 3 horas do meu vizinho. Ela trabalhou às 6 horas, vai para casa, ganhou o dinheiro dela. Acabou. Nem eu, nem ele precisei contratar ela o mês inteiro e pagar. Isso aumentaria muito, muito as vagas de emprego. Eu tenho certeza. Só lá na galeria ali tem 40 lojas. Eu tenho certeza que pelo menos umas 4, 5 pessoas estariam empregadas para essas funções. Só que hoje não tem. Hoje os caras mesmo lá o próprio cara, ele deixa de ganhar o dinheiro dele na bancada de trabalho para ficar limpando a loja dele. Eu tenho certeza absoluta, matematicamente, que ele preferiria estar na bancada dele, ganhando o dinheiro dele e outra pessoa limpando a loja dele. Eu tenho certeza que ele preferiria fazer isso. Matematicamente comprovado. Às vezes ele na bancada, lá em 1 hora de bancada, ele paga 2, 3 dias da mulher limpando, ou do homem, do trabalhador que estivesse limpando a loja. Vocês entenderam o que eu quero dizer? A questão é muito simples. É flexibilizar e colocar um ganho mínimo por hora. Por exemplo, como eu disse no começo do vídeo, hoje o salário mínimo ele gera um valor de R$ 4,90. Não, deixa eu ver. 5,93 por hora trabalhada. Nós temos 1.045 de salário mínimo, 44 horas semanais dividido por 4. Me dá um total de 176 horas mensais, o que dá 5,93 por hora trabalhada. A mulher lá está trabalhando 3 horas, ela consegue limpar aquela loja, certo? Se ela tivesse no salário mínimo, ela custaria R$15. Você acha que o dono da loja não pagaria 50 para ela fazer esse serviço? 3 vezes mais. Você não pagaria R$50 para uma mulher ir lá uma vez por semana e limpar sua loja inteirinha sem você ficar se preocupando com nada? Você não pagaria R$50 para essa pessoa? Essa pessoa em 3 horas ganharia os seus R$50 e depois de mais 3 horas ganharia outros R$50 no vizinho. Ela iria para casa com R$100, equivalente a quase 20 horas de trabalho por salário mínimo. A conta é fácil, gente. A conta é muito fácil. Por isso que eu sou contra a CLT, do jeito que ela é hoje. Certo? E o mecanismo de aposentadoria também sou, e eu mostrei o porquê. É um ralo sem... É um ralo de uma boca de uma garrafa de Coca-Cola 3 litros lá. É água que vai embora até dar com pau. Ninguém consegue sustentar aquilo. Bismarck, quando inventou esse nosso modelo de aposentadoria, ele foi inventado e idealizado por um cara chamado Bismarck, no final do século XVIII na Alemanha, que foi mais ou menos assim. Pelo menos a parte que eu estudei demonstra isso. Tinha uma fábrica com uma produção efetiva, que tinha muitos trabalhadores idosos e muitos trabalhadores jovens. Então o que acontece? Naquele tempo não tinha lei de trabalho, não tinha nada. Só que o cara, sendo um bom patrão, ele não queria abandonar os trabalhadores que tivessem capacidade menor de produção. Então o que acontece? Com os idosos na linha de produção, linha não, porque naquele tempo o Henry Ford ainda não tinha instituído, mas a produção geral, ela tinha uma queda quando a gente colocava na produção os idosos. Então a velocidade de produção caía um pouco. Quando tirava os idosos, essa velocidade de produção aumentava, porque o pessoal mais novo produzia mais rápido. Isso daí é meio lógico, não preciso dizer mais nada. Mas ele criou uma conta de tipo assim, olha, vamos deixar os idosos lá, meio de backup, e vamos pagar o salário deles, mas aí a gente produz mais. Com essa diferença de produção, ele conseguiu pagar os idosos. Então ele descontou um pouquinho de cada trabalhador.
teoricamente esse trabalhador trabalhou um pouquinho mais para cobrir esse negócio, foi feito e os idosos ficaram em casa ou num backup, né? Não sei exatamente como foi o mecanismo lá usado, mas esses trabalhadores mais novos entraram em consenso para ninguém perder emprego, para a fábrica não quebrar, para produzir mais e bibibi, entraram num consenso que eles trabalhariam mais, tirariam um pedacinho deles para ajudar a sustentar os coroas que já estavam meio que colocando âncoras na produção, já deixava a produção mais lenta. Então esse é o modelo utilizado. Não, olha, vamos deixar lá os que estão na ativa, paga os que estão na inativa. Pronto. Esse é o modelo utilizado. Bismarck, final do século XVIII, não sei exatamente o ano, mas pelo que eu pesquisei, foi um cara chamado Bismarck numa empresa e na Alemanha. Então vocês entenderam? Eu preciso de gente produzindo, muita gente produzindo, para compensar um pessoal que já não tem mais a capacidade de produzir na mesma velocidade e na mesma intensidade. Isso é normal, a gente vai ficando velho, eu já tô... Hoje eu não produzo 10% do que eu já produzi na minha vida, então isso é absolutamente normal. Tô com os problemas de saúde e tudo. Então, vocês entenderam onde a gente vai chegar? Tem que ser assim, a gente tem que fazer uma remodelação. Por exemplo, se a gente chegar nessa remodelação de salário mínimo por hora, até esse idoso ele pode trabalhar um pouquinho menos, com mais qualidade. Ele fala, pô, eu não aguento trabalhar o dia todo, vou trabalhar só na parte da manhã, beleza? Beleza, ele não deixou de ganhar o dinheirinho dele. Pronto, ele vai trabalhar menos, vai trabalhar numa função administrativa, por exemplo, alguma coisa assim, e vai ganhar o dinheirinho dele, não vai ficar marginalizado, né? Não vai ficar sem dinheiro. Mesma coisa uma dona de casa que tem filho pequeno. Olha, não, puta, de manhã minha vizinha consegue ficar com meu filho, aí eu consigo trabalhar numa loja, limpar uma loja de manhã, por exemplo. O cara vai lá 3 horinhas na parte da manhã, limpa a loja e volta para ficar tarde com o filho. Sem nada ilegal. Desse se institua a quebra do limite de horas trabalhadas, nem para mais e nem para cima, e pronto. Você paga por hora trabalhada. Acabou. As grandes economias do mundo, os caras mais fodas do mundo, os países, os melhores países do mundo, é tudo assim. CLT é assim, né? Essa consolidação das leis de trabalho só existe em ditaduras e países subdesenvolvidos. Adivinha por quê? Porque é interessante para o Estado. O Estado ganha muito dinheiro. O Estado ganha muito dinheiro. Porque o dinheiro fica com o Estado consegue aplicar e emprestar para outros, aplicar em outras coisas, ganhar mais, vai pro ralo da corrupção, alguém pega e some esse dinheiro, né? Não vamos citar muito nem os Correios a respeito disso, e vamos tocando. Então por isso tem que acabar com isso. Quanto mais flexível, mais fácil é de fiscalizar. Entendeu? Chega, olha, vou te contratar, faz o contrato ali, você é contratado 3 horas por semana para vir aqui na minha loja e limpar minha loja. Imagina que essa pessoa vai fazer uma loja de manhã, uma loja à tarde, aí no outro dia pega a loja da frente e a loja do lado. Ela atendeu 4 clientes, 3 horas cada cliente, R$200 em 2 dias. Precisa ser um gênio da matemática, gente. A gente só precisa abrir a cabeça e entender que precisamos melhorar a vida do nosso povo, tirando as amarras, tirando os cadeados, tirando as correntes, abrindo as cabeças. Ok? De coração, foi bem, teve muito número, muita coisa, daria para falar um pouco mais, mas eu tenho meu teto de 20 minutos, como sempre. Eu acho que ficou legal, ficou bem explicativo. Qualquer coisa, comentários, me perguntem, refutem, falem, não, Max, não dá certo por causa disso, disso. Vamos conversar, como sempre. Eu sou um cara que eu quero trocar o que eu sei e pegar um pouco do que vocês sabem também. Não sou dono da razão, já falei isso para vocês. Eu quero que a gente trabalhe junto para sempre melhorar o nosso povo. Beleza? Obrigadão a todos. Uma coisa, quem assistir esse vídeo, eu nunca pedi, mas dá um likezinho, se inscreva no canal aí, vamos tentar. Eu sei que eu disse que isso aqui é o meu diário, mas entenda que é um diário que é justamente para expor ideias. De repente o cara pode não concordar totalmente com a minha ideia, mas uma ideia minha pode servir de base para uma outra ideia muito melhor. Mas aí eu preciso que essa geringonça toda ande. Obrigado, falou, obrigado a todos.